Fala, jovem prodígio. Tudo bem com você? Meu nome é Reinildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar com as atividades do PET. Mas antes, gostaria de agradecer aos 30 mil inscritos. Sim, você faz parte dessa conquista. Você que sempre curte, compartilha, deixa sua opinião nos comentários. Não poderia, deixar de agradecer a cada um de vocês. Vocês é que fazem que a gente anime, ter sempre um melhor vídeo para que você se interesse em uma dificuldade que a gente encontra nessa pandemia. Então, felizmente, são vocês que me motivam a trazer o melhor para você. Então, sem mais enrolação, bora para a correção. Então, bora começar o vídeo curtindo e compartilhando com geral, né? Deixa aí nos comentários a hashtag Rumo50K. Conto com você para chegar e atingir esse objetivo também. Então, quem tiver interesse, professores, pais, alunos, tiver interesse no material exclusivo, PDFs, apresentações e o e-book, clique na abinha Seja Membro, veja as condições e os benefícios e venha participar do clube. Então, essa é a semana 3 e 4. Eu fiz 2 vídeos, eu vou postar eles juntos. Então, essa é a parte 1 de 2, que vão estar separados, mas simultâneos, tá? Então, vai ter os 2 vídeos já postados, vou deixar aqui nos cards a segunda parte, ou se você estiver assistindo a segunda parte, vou deixar também a primeira parte linkada aqui nos cards. Então, essa é a terceira semana, tá? Nós vamos tentar dividir as questões em duas metades. E aí eu vou fazer algumas questões nesse vídeo e outras questões no vídeo seguinte. Então, a unidade temática é vida e evolução e o objetivo de conhecimento, hereditariedade. Antes, é interessante que você conheça, estude todos esses conceitos que vocês estão vendo, né? Ele coloca como lembrete, não esqueça, onde ele fala alguns termos que a gente usa bastante quando a gente fala de genética ou hereditariedade. Então ele fala ali, cromossomos homólogos, cromossomos autossomos, cromossomos sexuais, locus, alelos, gene dominante, e a lista não termina. Gene dominante, gene recessivo, homozigoto, heterozigoto, genótipo e fenótipo. Eu, particularmente, geralmente, quando eu estou em sala de aula com os meus alunos, eu já passo essa lista exatamente para que fique mais fácil o entendimento do conteúdo. A gente vai falar algum desses termos e associados, num contexto, fica muito mais simples e fácil de aprender. Então vamos à primeira questão. Número 1. Um estudante fez a seguinte afirmação: a determinação das nossas características físicas é condicionada por fatores genéricos. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Bom, primeiro aí é o termo que ele falou, fatores genéricos. O que seria um fator genérico? São fatores variáveis. Então, a relação da questão está ligada a fenótipo e genótipo. 2 palavrinhas que, apesar da lista ter passado, não foi comentado. Mas vou explicar para você. Calma que você vai entender. O que acontece? O fator genótipo, o genotípico, ele está relacionado à codificação do fenótipo. Reinildo, mas aí você não me ajudou. Então, vou explicar o que é o fenótipo. Muitos professores, e às vezes para generalizar, fala que fenótipo é só a característica física, aquilo que você identifica logo de cara. Então, por exemplo, cor de cabelo, cor da pele, formato do rosto. Algumas dessas características são visíveis. Mas fenótipo não é só isso. A gente tem tipagem sanguínea, fisiologia, próprio hábitos da pessoa. Então, tudo isso é fenótipo. Se a pessoa tem uma intolerância, seja a glúten, a lactose. Então, tudo isso está ligado à fisiologia. E a gente não consegue ver fisicamente, mas está ligado ao fenótipo. Então, sim, você concorda com essa afirmação? Sim,
a ação dos genes são influenciados por diversos fatores, inclusive pelo meio. Então, cor de pele, por exemplo. Você consegue, né, se você for para uma praia, você mora em um local, em litorais, por exemplo, a cor da pele, apesar de ser branca, ela escurece. Isso devido à radiação. Então, o ambiente interfere diretamente no seu fenótipo. Então, essa afirmativa, né, ela tem que ser justificada. Eu justifiquei falando exatamente que a ação dos genes são influenciados por diversos fatores, inclusive pelo meio. Se você, né, quiser acrescentar e entender um pouco mais, tem aí o nosso complemento, né? Os nossos hábitos, fisiologia, ambiente ao qual estamos inseridos também são fundamentais na modelagem de algumas características físicas que possuímos. E para finalizar, o corpo é o melhor exemplo disso. Pessoas que têm tendência à obesidade, que possuem uma boa alimentação e praticam atividade física, não desenvolvem a obesidade, mesmo com os genes que há predisposições, né? Então, se você, seu pai e sua mãe são mais gordinhos, e você, né, pratica, tem idade diferente, faz uma alimentação diferenciada, você não vai ter obesidade. Então, eu costumo dizer, a genética, ela predispõe, mas ela não define o caráter. Então, ou seja, você tem alguma doença, né, na sua família, se, por exemplo, essa doença for o albinismo, você pode ter o pai albino, a mãe não, e você não nascer albino. Porque, a não ser que você tenha o pai e a mãe albino, e aí, no caso desse tipo de doença especificamente, você vai nascer albino. Mas fica aí só como exemplo. Essa matéria é bem complexa, e se a gente aprofundar, o vídeo fica muito longo. Número 2. Reveja as 7 características estudadas por Mendel e responda. Letra A. Considerando a característica altura da planta, cite os tipos de planta que seriam selecionados por Mendel para o cruzamento parietal. Ó, trouxe aqui para vocês exatamente uma figura que demonstra as características escolhidas por Mendel. Então ele coloca ali, né, forma de semente, cor da casca da semente, forma da vagem, cor da vagem, posição das flores, altura das flores. E aí as características, né, se ela é dominante ou se ela é recessiva. O que é um caráter dominante? Uma vez que ela se manifesta, ela anula a recessiva. Então, para que fique mais fácil de você entender, vamos responder as questões. Então, ele pergunta ali em relação à altura da planta. Então, vamos selecionar esse caráter, a altura da planta. Então, a planta vai ser alta ou baixa. Muitas vezes a gente chama de planta anã. Então, vamos ver o seguinte. Na primeira geração, a gente tem o cruzamento de uma planta alta, uma planta baixa. Então, essa planta alta e essa planta baixa me deram exatamente o que deveria se esperar. Bom, se eu cruzei uma planta alta e uma planta baixa, teria que dar uma planta média. Não. O que aconteceu foi que na primeira geração, 100% das plantas nasceram altas. Mas então quer dizer que a planta baixa sumiu, o caráter baixo sumiu? Não. O que aconteceu foi exatamente que essa planta alta, ela era alta, mas híbrida. Por que híbrida? Porque a planta alta, que foi na geração parietal, ela era classificada pura, então, e dominante. Como o caráter alta é dominante, a gente coloca letras maiúsculas para a gente definir o caráter. Então, se a planta alta era pura, a baixa também. No entanto, a gente usa letras minúsculas exatamente para demonstrar que é um caráter recessivo. Então, se a gente pegar os gametas, que é o azão e o azinho,
a primeira geração fica exatamente como está descrita, azão, azinho. Como o caráter altura, né, a planta alta é dominante, ela saiu 100% dessa geração alta. Então, o que ele fez? Ele fez uma hipótese. Não, na verdade, ele fez uma pergunta. Será que o caráter baixo sumiu? Eu consegui excluir esse caráter misturando essas duas? Então, para ele identificar essa questão, o que ele fez? Ele fez mais um cruzamento do mesmo tipo. Então, ele fez um intercruzamento. Ele pegou duas plantas da primeira geração, da geração filha, da mesma espécie. Então, eles eram plantas híbridas. E o que aconteceu com o F2, que é a segunda geração dessas filhas? Novamente surgiu a planta baixa. Então, percebam que isso está diretamente ligado à primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação, que diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam por formação dos gametos. O que é o gameto? É cada letrinha daquela separada. Por quê? Quando você pega o zigoto, ela vem com metade da informação do pai e metade da informação da mãe. Então, as plantas, elas sempre vão pegar metade, ela vai pegar parte, né, 50% da característica da planta mãe e 50% da característica do pai. Então, é 50% de cada uma das plantas. Então, o que aconteceu? A gente teve 4 plantas, só para que vocês entendam, né? É um percentual de 100. E essa porcentagem, ela vai ser definida como? A gente tem 25% dela pura, 50% dela híbrida e 50% dela pura recessiva. Então, são 25% dela pura dominante, 50% híbrida e 25% dela pura recessiva. Como é que eu chego, né, nesse percentual? Ele você pode somar também, tá? Então, as plantas altas, lembrando, né, se tem o dominante, são todas plantas altas. Por isso que só apareceu 1/4 ou 25% de plantas baixas. Como que eu chego nesse percentual? Tem uma regra, eu acho mais simples de fazer, existem outras. Eu prefiro usar esse quadro, que é o de Punnett. O que é o quadro de Punnett, ou Punnett? Ele segue o seguinte princípio. Você tem ali colunas e linhas. Então, na coluna, você vai colocar os gametas gerados pelo parietal 1. Pode ser a mãe, pode ser o pai. O que é interessante é que no segundo, né, ou seja, nas linhas, você vai usar o segundo parietal. Então, eles não se repetem. Você vai usar o pai em uma e a mãe em outra. Então, ou vice-versa, não tem ordem. Mas você vai separá-los em colunas e linhas. Lembra da matemática? Proporções? É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Para vias de regra, coluna sempre desce. Então, ela desce no primeiro quadrante e desce para o segundo quadrante. A mesma coisa vai acontecer com as linhas, só que a linha segue. Então, ela vai para o primeiro quadrante e depois para o segundo quadrante. Então, coluna desce, linha segue. Para ficar mais fácil, sei que pode ser um conteúdo um pouco complexo, então se você não entender, volte, assista novamente e atente para as regras. Então, mais uma vez, coluna desce. Então, o azão ali, ó, tá na primeira coluna, o azão, o A maiúsculo, e a linha segue. Então, a coluna desce e o azão vai para o primeiro e para o segundo quadrante. Mesma coisa vai acontecer com o azinho. Ele está na coluna, ele desce para o primeiro,
segundo quadrante. A linha segue. Então, o azão, coloquei de cores diferentes para ficar fácil você identificar. Ele segue para o primeiro e segue para o segundo. A mesma coisa acontece na segunda linha. O azinho segue para o primeiro quadrante e segue para o segundo quadrante. E dessa forma a gente tem o quadro de Punnett, que é exatamente a forma para você achar a porcentagem. Ou seja, nós temos ali azão com 25%. Azinho, ele está em 2 quadrantes, então seria 2/4, que é o mesmo que meio, ou 50%. E o azinho, no último quadrante, 25% de azinhos recessivo, né? É o percentual da planta baixa. Bom, então vamos responder, né? Até então a gente só explicou. Considerando as características da altura da planta, cite os tipos de plantas que seriam selecionados por Mendel para o cruzamento parietal. Então ele usou, né? Planta alta com a planta baixa, que eram plantas puras, azão, com azinho. Letra B. Qual ou quais traços se espera que seja ou sejam apresentado ou apresentados pelas plantas geração 1, originadas nesse cruzamento? Então, o que aconteceu foi que todas as plantas, né, eram altas. Então, todas plantas altas. 100% híbridas, que é o azinho. Qual ou quais traços se esperam que sejam ou sejam apresentados pelas plantas da segunda geração, oriundas da autofecundação ou intercruzamento da geração F1. E aí a gente teve aquela proporção que eu mostrei para vocês no slide anterior. Planta alta, 75%, ou 3/4, e a planta baixa, 25%, ou 1/4. Dúvida, jovem prodígio? Tá difícil? Garra com nós que não tem erro, não. Coloca nos comentários a dúvida que você tiver. Vou tentar responder o mais rápido possível. Lembrando que eu vou deixar uma playlist. Né? A gente tem uma correção sem explicação. Se você aí está na correria, atrasou com os pets, esse é o formato, né, que você deve procurar. Correção sem explicação, sem enrolação. Na verdade, ela é sem explicação, mas para acelerar, para você poder entregar o seu material para o seu professor, lembrando que o PET não é mais mensal, e sim bimestral. Então, o seu professor deve dar um tempo aí um pouco maior do que o de costume. Então, se assistiu o vídeo até agora, ele foi útil para você? Curte, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever, ative o sininho para todas as notificações. É a melhor forma que você tem para notificar, né, para avisar que o YouTube que você gosta desse tipo de vídeo e ele, toda vez que eu postar um vídeo novo, ele vai te notificar. Espero aí ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre! Um estudante fez a seguinte afirmação: a determinação de nossas características físicas é condicionada por fatores genéticos. Ups, errou!